Ok, muito bem-vindas e muito bem-vindos, todos que estão aqui escutando a gente. Essa é mais uma aula do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje, hoje é a nossa sexta aula e nós vamos falar do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências. E antes da gente começar, queria convidar a Moira para conduzir a gente numa prece inicial. E para todo mundo que está escutando nesse momento, eu super recomendo que tenha aí um copo de água ao seu lado, para que ele possa ser fluidificado nesse momento também. Moira, pode fazer sua prece. Muito obrigada, Carol. Bom, a gente dá as boas-vindas para todos nos ouvindo na gravação e aqui, né? E a gente pede que os nossos guias se aproximem da gente nesse momento, que possam fluidificar os nossos copos e garrafas de água. E eu peço também que todos que estão aqui ouvindo também que descruzem os braços ou as pernas, que estejam abertos para receber a energia emanada dos nossos guias, dos nossos espíritos protetores e anjos da guarda. Hoje a gente vai começar com a prece de Cáritas, para abençoar aqui os nossos estudos. Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, assim é, axé, que a gente tenha um ótimo estudo do Livro dos Espíritos. Obrigada, Moira. Pessoal, essa imagenzinha que eu coloquei aqui, a gente já teve ela em outras aulas, mas porque ela simboliza exatamente esse mecanismo que a gente está estudando agora, né? Que é esse círculo reencarnatório, que a gente chama de encarnação, desencarne, a vida espiritual e reencarnação. E esse círculo, ele constitui, o que na verdade não é um ciclo, né? É praticamente uma espiral, porque ele é ascendente, o que significa também o progresso desse processo. Ele é o mecanismo também da pluralidade das existências. E uma pergunta muito básica, né? É tipo, por que a gente encarna e reencarna? Por que existe isso? Não é só, existe porque Deus quis. Não, existe um motivo por trás disso que a gente também precisa entender. Então, a gente já falou isso várias vezes, os espíritos lá, no primórdio da sua criação por Deus, eles nascem simples e ignorantes. E eles nascem todos iguais também. Então, eles vão se diferenciando à medida que nas existências eles vão evoluindo, vão fazendo o bem, vão fazendo o mal, vão plantando e vão colhendo. E exatamente para ter essa possibilidade de plantar e colher, de progredir, é que Deus
nos deu o mecanismo da reencarnação. Então, é um instrumento para permitir com que a gente possa ter progresso na nossa existência espiritual, que é eterna, né? Então, a existência carnal é limitada, a espiritual é eterna. Então, a gente pode dizer alguns objetivos básicos da encarnação. Talvez você já tenham escutado isso várias vezes, essa palavra, mas não entenda muito bem. Que a gente fala, a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Provas acho que a gente já entende, são os desafios, né? Que são colocados à nossa frente. O que é uma expiação? Expiação é uma dívida. Então, uma falta que a gente tem e a gente está expiando quando a gente está nesse processo de reparar essa dívida, reparar essa falta. Então, esses são um dos grandes objetivos da reencarnação. Então, expiação, reparar faltas, provas, superar desafios e aprender para o nosso progresso espiritual. Quando a gente diz, então, que a Terra em que a gente está, né, o planeta que a gente está, é um planeta de provas e expiações, significa que a grande maioria dos espíritos que aqui estão encarnados estão aqui por esse objetivo, para reparar faltas e superar desafios. E uma coisa que a gente já tinha falado antes, e a gente já tinha usado a frase, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, é que a reencarnação ela pode acontecer em diferentes mundos, de acordo com o nível e necessidade evolutiva. Se a minha necessidade evolutiva não é compatível com a Terra, pode ser que eu venha a encarnar ou reencarnar em algum outro planeta. E pode ser que eu tenha vindo, provavelmente todos nós aqui viemos de algum momento de algum outro planeta também. E nesse processo reencarnatório acabamos aqui na Terra todos juntos. E o objetivo, então, da encarnação, como esse instrumento divino, né, é a melhora do espírito. Então, é o instrumento de progresso moral, intelectual e espiritual que Deus nos deu. E falando ainda um pouco mais sobre essa questão, por que a reencarnação significa justiça divina? É a maior prova da justiça divina? É só a gente se perguntar por que existe tanta desigualdade no mundo? Por que existem tantas injustiças? Por que algumas pessoas nascem em condições tão melhores do que outras? Ou com mais privilégios ou mais meios de prosperar? O mundo ele é injusto por natureza? Na verdade, a resposta é sim e não. O mundo é injusto hoje porque ele é feito pelos humanos, e os humanos, como seres imperfeitos, acabam também sendo injustos, né? Então, não existe maldade no mundo e desigualdade no mundo porque Deus quis. Existe porque os humanos fazem com que ela exista. Agora, para contrabalancear isso e para oferecer a oportunidade das pessoas repararem essas desigualdades, é que Deus nos deu o mecanismo da reencarnação. Então, ela é como se fosse um pedacinho, a vida é um pedacinho, nossa existência, de um longo processo, né? Então, a vida pode ser injusta, a realidade em que a gente está inserido pode ser injusta. Agora, se a gente olhar ela como um capítulo de um longo livro, que é a nossa existência espiritual, a justiça divina, ela prevalece. Então, aqui tá falando, né? Pobres e ricos, doentes e saudáveis, gênios e pessoas com dificuldades, elas se encontram e em estágios diferentes de evolução. E eu não tô dizendo aqui que, por exemplo, um doente tá num estágio menor e um saudável em um estágio maior. Na verdade, não é nem isso. Só estão em estágios diferentes. E a gente também tem que lembrar disso, cada um colhe os frutos dos seus atos passados e planta os do futuro. Então, para além de olhar o recorte da existência atual, a gente também tem que entender, para além do mecanismo reencarnatório, as leis divinas, por exemplo, a lei de ação e reação, né? Então, que nada acontece no mundo injustificado e sem ter uma ação prévia. Tudo é consequência de um ato anterior e a gente também precisa entender esse mecanismo. Então, isso é dito várias vezes
nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Deus, sendo justo, não poderia destinar uns à felicidade e outros ao sofrimento eternos por causa de uma só vida. Então não é isso. Deus não pune ninguém injustificadamente, ele nem pune, na verdade. Ele apenas oferece, né, condições da aplicação da lei. A lei de ação e reação. E aí, uma pergunta, vou ter até essa figura aqui, porque, né, eu acho que todo mundo aqui se pergunta muito sobre laços familiares, né? O que acontece, né? Será que eu fui mãe do meu irmão, casada com o meu primo? O que é isso, né, dos laços de família? Como é que funciona esse mecanismo familiar? É um pouco mais complexo do que eu consigo explicar nessa aula. Depois a gente pode até passar leitura complementar a respeito disso. Mas existe uma teoria, né? Existe um objetivo por trás dos laços familiares também para o processo reencarnatório. E uma coisa que eu preciso falar antes de tudo é que todas essas qualidades que a gente adquire, conhecimentos, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, por exemplo, a nossa conexão religiosa com a doutrina da Umbanda, por exemplo, isso não se perde no processo reencarnatório. Elas vão adicionando a esse arcabouço, a esse conjunto de conhecimento que a gente tem enquanto espírito. E falando de, por exemplo, de crianças, né? Esse é um assunto bem triste, né? A gente pensa, por exemplo, uma criança que desencarna super cedo. Parece tudo muito injusto. Ela não teve a chance de ter uma existência e evoluir nessa existência, aprender, viver ali no seio familiar. Mas muitas vezes, não todas, tá? Isso aqui é bem complexo, porque cada situação é uma situação, mas muitas vezes, crianças que retornam à vida espiritual, né, aí na tenra idade, primeiro, que elas muitas vezes elas demonstram uma evolução espiritual até superior do que muito marmanjo aí que vive anos a fio na vida terrestre, né? A gente sabe muito bem, porque a gente trabalha também com entidades que viveram dessa forma, né? Que desencarnaram muito cedo. E as suas mortes, elas podem representar ou um resgate muito rápido, né? Um resgate, o que é? É eu cumpri uma dívida ali que eu tinha e que precisava ser muito rápido, né? Eu não precisava de uma vida inteira para cumprir para cumprir essa dívida. Então, pode ser que esse resgate tenha sido bem rápido, ou então até ligado à missão, às provas que os próprios pais têm que viver, né? De lidar com essa perda, ou uma missão de, ok, eu preciso nascer nessa encarnação, pai ou mãe dessa criança, é a minha missão, mas não vai durar a vida toda. Então, isso também pode ser o caso. Então, existem várias situações em que a gente precisa também entender. Eu cito especialmente esse caso das crianças, porque eu acho que é um tema muito dolorido, né? Para todo mundo pensar nisso, que pode despertar bastante sensação de injustiça, mas que a gente também precisa olhar um pouco. Obviamente que não dá para se desprender desse sentimento 100%, mas sobre a ótica também da justiça divina, né? E como é que esse mecanismo da reencarnação funciona aqui também. E aí, falando de laços de família, né? A gente pensa assim: mas sei lá, eu puxei o cabelo do meu pai, o olho da minha mãe, meu filho tem o meu nariz. É, então significa que o meu filho vai ter as minhas características morais? Será que eu segui, eu também eu nasci com as mesmas, com o mesmo desenvolvimento intelectual dos meus pais? Não necessariamente. Porque uma coisa são os laços carnais, né, genéticos, que são limitados à existência, e outras coisas são o desenvolvimento espiritual e até as afinidades espirituais. Se você nasce num ambiente familiar, muito provavelmente existe alguma afinidade espiritual, intelectual e moral ali sim. Não necessariamente no mesmo nível, não necessariamente a evolução tá no mesmo patamar.
Muitas vezes, inclusive, famílias são formadas ali no plano espiritual com essa premissa de ter níveis diferentes evolutivos, exatamente para as pessoas se ajudarem, né? Um puxar o outro, e também para essas diferenças serem parte da prova a ser enfrentada pelas pessoas da família. Mas a evolução espiritual ela não é herdada. Ela pode ser desenvolvida no sentido de que a minha mãe ela tem essa compreensão da importância do desenvolvimento moral e ela contribui ativamente para que eu compreenda isso também. E isso, obviamente, ajuda no meu processo evolutivo. Agora, não necessariamente é inerente. A gente não pode levar isso. Inclusive, pode ser um dos grandes desafios também da existência, essa não compreensão da atuação forte do papel dos pais, do papel da família na evolução espiritual. Né? A gente, às vezes, mais aliena a família, obviamente, muitas vezes por situações que são insuportáveis, mas a família ela tem sim um papel muito importante nesse sentido. Alguma pergunta até então? Ou algum comentário? Moira, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Acho que popularmente se diz que a gente carrega todo o peso das coisas não resolvidas das nossas bisavós, bisavós, avós e avós, 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 mãe, pai. Como que o livro dos espíritos trabalha isso? Assim, o livro dos espíritos traz isso ou isso não tem conexão? O livro dos espíritos ele trata muito seriamente sobre a individualidade do karma, né? Obviamente que existe essa ideia de karma coletivo em relação a populações, mas não em relação a seio familiar, assim. Não existe você herdar karma de familiar. Cada indivíduo é um indivíduo, cada espírito é um espírito. Então, essas questões não podem ser herdadas. Não sei se você tem algum comentário a respeito disso para complementar. Talvez a Eliane, porque ela acabou de levantar a mão. O Guilherme levantou também, eu acabei de ver. Alguém está relacionado com esse tópico e quer falar primeiro? Então a gente pode ir pela ordem. Guilherme, vamos para o próximo tópico já. Guilherme. A minha pergunta é, quando a gente fala de laços familiares, necessariamente a gente está falando de alguém que tem o mesmo gene que nós, ou não, de acordo com o livro? Porque acho que todos nós temos sempre algum amigo ou amiga que em muitos casos a gente sente que é mais nosso irmão ou mais nossa família do que pessoas da nossa própria família, né, de sangue. Uhum. Não sei, eu posso falar antes dele falar? Só pra Eliane. Não perder o... que é referente ao... Ai, meu Deus. Eu esqueci agora. É karma? Ou não? Ela frente ao karma. Fala, Gui. Agora fugiu. Tava na minha cabeça e fugiu agora. A pergunta do Gui foi sobre amigos sendo considerados ou não nos laços familiares, né? Eu acredito que tá tudo no mesmo... Não tá no mesmo balaio, mas tá na mesma esfera de relações, né? Uma pessoa, quando ela cruza a sua existência e quando ela tem um significado importante para você, existem laços ali de qualquer forma. O que muda é realmente a intensidade disso. Geralmente, quando você é colocado dentro da família sanguínea de alguém, é porque existe ali uma necessidade muito grande de reparação, de evolução, de resgate e tudo mais. Agora, isso não impede que outras pessoas que não estão nessa família sanguínea também não tenham este mesmo tipo de relação com você, exatamente. Essa conexão que você olha e você fala, tá, essa conexão ela é de vidas passadas, né? A gente já não é a primeira vez que a gente se encontra. Com certeza, você pode transferir a mesma lógica para isso, para esse tipo de relação. Exemplo, a pessoa com quem a gente casa ou tem relações profundas durante anos na nossa vida não são relações sanguíneas, né? Terrestres, mas são pessoas que com certeza a gente tem algum pacto, né? E a pessoa com quem você casa, no caso, se torna sua família. Então, tá sendo construído de qualquer forma.
Eu lembrei da palavra, maldição hereditária. Tem as Ah, maldições hereditárias. você quer explicar? Eu acho que levaria um tempo, A gente pode falar sobre isso no grupo, mas então. existem as maldições. Tá, fala. Eu não quero que você perca também a sua linha Total. de raciocínio. Eu acho que existem várias nuances desse assunto. O que a Moira tinha me perguntado é sobre o que o Livro dos Espíritos diz. Lembrando que aqui a gente não tá tomando como verdade absoluta o que o Livro dos Espíritos diz. A gente está apenas estudando o que ele diz, né? Sim, mas a maldição hereditária, ela entra ali também dentro daquilo que a gente tem que aprender também, né? Isso. Porque se eu entrei dentro de uma família que tenha essa maldição hereditária, ele tem alguma coisa que eu preciso Também. cortar, eu tenho a missão ou de cortar, ou de quebrar, ou de romper, ou eu tenho que vivenciar aquilo também para algum tipo de evolução que eu tenha que ter. Então também é um mecanismo ali da evolução. Entendi. Exato. Muito bom. Lu levantou a mão também? Não, era só para complementar que eu escrevi, né, que, como eu falo, eu sou conectada a Eliane, que isso diz respeito à ancestralidade, essa Sim. maldição hereditária, né? Faz Que sentido. vem de ancestral e passa de ancestral para ancestral, é isso. Mas é complexo mesmo o assunto. É bastante. Merece uma aula. Aula dedicada a isso. Com certeza. Aguardamos. E aí, voltando a falar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que ele é muito também dolorido, né? Eu acho que quando a gente fala de pluralidade das existências, quando a gente fala de reencarnação, desencarne principalmente, né? A gente não deixa de pensar no que a gente vê na nossa frente. A vida na nossa frente, né? Guerras, desigualdade, pobreza. Algumas pessoas com tantas oportunidades, algumas pessoas nascendo com uns talentos que a gente pensa assim, meu Deus, de onde que veio isso, né? De onde que veio isso? Como é que essa pessoa tem tantos talentos e outras pessoas não demonstram tantos, né? Ou por que tal pessoa passa por tantos sofrimentos durante a vida? E aí a explicação é exatamente isso que eu tava falando, que a explicação são as vivências anteriores, então outras vidas em que a pessoa talvez precise, ela viveu algo em outra existência que gerou uma dívida ou gerou uma necessidade de, nessa existência futura, fazer um resgate, e ela teve ações em outra existência que precisam ter reações nessa existência atual. E a noção é de que cada vivência, ela é aquilo que eu tava falando, ela é um capítulo, né? Em que vai se montando o livro que é a nossa existência espiritual, que é eterna. E o objetivo da vida, a grande pergunta filosófica, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Por que a gente existe? Para corrigir esses desequilíbrios, para aprofundar essas virtudes, então sermos pessoas mais virtuosas e para aprender também o que estava faltando ali. Moira? Até nem não é uma pergunta, nenhuma. Enfim, não tô abrindo um capítulo de discussão, mas eu só queria dizer o quanto eu me surpreendo, ou me surpreendi também lendo o livro positivamente com o quanto científico é a lei de causa e efeito, porque se a gente pensa em átomo e partícula, quando uma tá negativa, sei lá, atrai algo positivo, o frio o calor que atrai o frio, sabe? Enfim, coisas científicas de encontro de equilíbrio. E também o quanto isso se conecta com os pensamentos ou as religiões orientais, vamos colocar tudo no mesmo balde, que eu sei que é meio ruim, mas enfim. Super. De karma, de encontro de equilíbrio, de yin e yang e de causa e efeito, né? Então, budismo, enfim, tudo isso. E isso eu acho muito sensacional, assim, o quanto a gente consegue encontrar uma linha de comum acordo, como se fosse, sabe? Super. Entre as religiões e a espiritualidade. Isso é engraçado, você me falando, até me lembrei, sei lá, não sei quem vai lembrar disso ainda. Eu tenho umas lembranças bem ruins sobre ir na escola estudar química. E quando a gente tá estudando química na escola, a gente aprende que a tendência é a entropia, né? Então, que é o equilíbrio. Quando a gente vai fazer aquelas. Não sei se alguém aqui é de exatas, eu não sou, mas eu sempre sofria para fazer
aquelas equações que você tem que fazer o equilíbrio dos elementos. É porque é isso, a natureza, ela vive sobre essa lei do equilíbrio, da causa e efeito, para poder o saldo ser. Você tá tudo ali, ó, saudado. Vamos saldar todas as dívidas, porque é assim que o universo funciona. E aí, a soma zero, exato. Aí eu queria falar sobre uma coisa, porque a gente fala, mas a existência, a vida, ela é só sobre pagar dívida. A vida, ela é só sobre expiação, né? Existem vidas que não necessariamente são só sobre isso. Que são as vidas que a gente chama de missionárias, né? Então, nem todas as existências são de expiação, ou só de expiação. Muitas também têm essa missão, né? De a existência ser um instrumento de um objetivo maior, de evolução de uma nação, uma evolução da humanidade, de aprendizado, de serviço, de uma frase que se fala muito, né? Que dentro da doutrina é que o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele arrasta. Quando a gente olha para uma figura e vê que foi uma vida de missão, a gente se sente inspirado por aquilo. Isso também contribui para o nosso progresso, né? A gente se espelha naquilo. Então, quantos exemplos negativos a gente não tem na humanidade e o quanto a gente precisa de exemplos positivos e quanto é importante para a gente ter esses exemplos positivos. Então, Deus também envia na Terra, em qualquer outro planeta, espíritos que são até um pouco mais avançados do que o nível evolutivo dos certos planetas, que reencarna exatamente para ajudar nesse progresso. Não quer dizer que eles são perfeitos. Coloquei aqui até a imagenzinha, né? Chico Xavier abraçando Jesus. Chico Xavier não é tão evoluído quanto Jesus. Mas ele é bem mais evoluído que a média. Vamos combinar. Então, eu acho que é isso. São dois exemplos aqui, né? O exemplo máximo que a gente teve, que andou na Terra, né? O crístico máximo, que foi Jesus Cristo. E um mais próximo da gente, do Brasil, que falava com a gente na linguagem da gente, né? E muitas vezes esses espíritos fazem parte, inclusive, de um plano voluntário. Eles escolhem viver essa missão. Eles não precisam viver essa missão. Não é uma dívida, mas é uma vontade. Eles querem, porque eles estão num nível de benevolência, de evolução espiritual tão avançado que é isso que eles querem fazer, né? E eles também enxergam mais uma oportunidade de evolução. Porque é isso. Chico Xavier é mais evoluído que a média, mas ele ainda tem espaço para evolução. Então, por que não viver uma missão em que ele também pode avançar, aprender a ser mais empático, aprender a testar a fé, né? Não sei se quem aqui conhece a história de Chico Xavier, foi um teste de fé do início ao fim. Porque as dificuldades que esse homem passou, desde antes dele ser um homem, né? Quando ele era criança já, são assim, eu não sei quem de nós aqui aguentaria viver tudo que ele viveu, né? E construir tudo que ele construiu. Então também foi uma oportunidade para ele de evolução. E aí, pode falar antes da gente passar para o próximo. Isso, antes de ir para o próximo, só rapidinho para lembrar, teve uma aula que a gente falou sobre as classes dos espíritos, né? O espírito nível 1, nível 2, até depois de 10. E espíritos de 2 para frente, todos eles encarnam, mas no nível 2 a gente viu que esses são os espíritos que encarnam com uma missão, né? Que já estão muito evoluídos, mas mesmo assim ainda tem espaço para evoluir. Então, a gente está falando deles. Alguns dizem que o Papa, que acabou de falecer, é um deles, que tinha uma missão na Terra, etc. Mas a gente nunca vai saber se esse é o caso de verdade, né? Enfim, mas a gente sempre pode entender os que trouxeram bons exemplos pra gente como essas almas com missões, né? Isso me fez lembrar, uma vez eu escutei sobre... vocês já viram, assim, essas crianças que nascem com um dom da fala bem avançado já desde muito cedo, até com conhecimentos aprofundados em alguns temas que a gente nem entende de onde veio, né? Às vezes científicos, às vezes até religiosos, né?
A gente já viu várias mini pastoras pregando aí. E de onde que vem isso, né? Muito disso se justifica também por esse processo reencarnatório. Como eu tinha falado antes, é, o que você desenvolve, o que você aprende, por mais que, ok, exista o processo de esquecimento, que a gente vai falar agora em seguida, mas ele tá incrustado ali na sua alma, principalmente o seu processo evolutivo. Então, muitas crianças também vêm com essa missão, né? Para deixar isso demonstrado desde cedo, né? Porque a missão, ela não é para ser cumprida ali depois dos 30, né? Às vezes a missão é muito grande e ela realmente precisa ser cumprida desde muito cedo. Eu vi que surgiu um comentário, Moira, eu não tô conseguindo ler. Você pode ler para mim, por favor? A Eliane falou que estava na cabeça delas crianças especiais desde o começo. Então, conecta com isso que você estava Exato, falando agora. exato. A gente vê, né? Eu lembro até hoje, assim, de ver um vídeo de uma dessas mini pastoras pregando, né? E eu nunca nem fui próxima da religião evangélica, mas aquilo pra mim me pareceu muito forte, né? Falando, né, da palavra de Jesus, assim, com uma eloquência. E eu lembro de alguém, acho que meu pai tá comigo, ele falar, isso é reencarnação, sabe? Isso é a prova de que reencarnação existe, porque de onde veio isso, sabe? Essa paixão, essa conexão, né? E também não só na religião, né? Também a gente vê crianças geniais, aí arrasando por torto e direito. E é isso. Essas missões, elas também vêm dessa forma, né? Encapsulada. E aí, um tema legal de falar é que assim, parece um pouco contraditório. Não sei se pra alguém aqui é contraditório. Se for, podem falar, gente, porque faz sentido ser contraditório. Da gente ter que entender reencarnação como algo importante, como algo que demonstra a justiça divina, mas ao mesmo tempo a gente não lembrar, né? Não lembro com o que eu fui na vida passada. Que isso me ajuda, né? Qual é o sentido disso? E a resposta é que a gente esquece das vidas anteriores também por misericórdia divina. Também porque Deus é justo. Então, Deus entende que o impacto de se lembrar de erros, que muitas vezes podem ter sido erros gigantescos, de se lembrar quem são os nossos inimigos, a quem a gente fez mal e quem nos fez mal, quais foram os traumas sofridos em outras existências, pode fazer mais mal do que bem. Pode trazer mais confusão, pode trazer mais dificuldade em de fato evoluir do que ajudar, né? Porque é muito fácil a gente pensar que friamente, se eu lembrasse que eu fui um capataz numa outra encarnação, eu seria uma pessoa melhor nessa encarnação. Será? Será que a gente tá nesse ponto de evolução? Eliane, pode falar. O interessante é que, assim, há muitos e muitos tempos atrás, eu era louca para fazer regressão. Nossa, eu não tenho vontade nenhuma. E quando eu entrei no centro espírita, eu falei sobre isso, que eu gostaria muito de fazer regressão. E eu tomei uma na lata, assim, tipo, se fosse para você saber da sua existência anterior, você nascia com essa memória. E é Exato. verdade. Falou, já imaginou você saber que sua mãe te assassinou, que o seu pai foi o seu assassino? Você já imaginou você conviver com o seu assassino? Você já imaginou você ter cometido algum crime com algum deles? Então, assim, mas eu insisti e ainda fiz, tá? Só pra acordar aqui. A regressão, ela é um instrumento que muitas vezes é importante, sim. Agora, não indiscriminadamente, né? Ela precisa ser feita com cuidado. Sim. Precisa ser É feita importante para alguns. para alguns, E para alguns por uma causa muito certeira. e também com autorização da espiritualidade. A gente tem que lembrar disso, né? Exato. Exato. Lu levantou a mão também? Não, era exatamente isso que eu queria falar, né? Que eu sou terapeuta de regressão. E fazer regressão é algo muito perigoso,
não só por conta de acessar essas vidas passadas e ver coisas que às vezes não é para ser mostradas, mas também quando você acessa isso daí, você pode trazer, vamos supor, você está nessa reencarnação e um obsessor de outra vida não reencarnou ainda, mas ele não sabe exatamente onde você está, né? Você recebeu um nome digital, uma assinatura espiritual, um nome espiritual, e quando você acessa isso, é como se você brilhasse nesse plano, né? Então, assim, tem todo um problema atrás disso, né? Terapia de regressão não pode ser feita à torta direita, é só quando se existe um problema pontual, Exato. alguma mania, algum distúrbio que a pessoa quer realmente ali pesquisar. Tá Mas daí causando um entra a sofrimento responsabilidade muito do grande, terapeuta, né? De fato. né? e da pessoa que está fazendo. É isso. Então, o esquecimento, ele é uma bênção, se a gente parar pra pensar, porque ele permite que a gente cometa novos erros. Brincadeira, gente. Mas ele ajuda com que... Ele faz com que a gente consiga agir baseado nas coisas que a gente vê na nossa frente, né? Nas condições que a gente tem, superando julgamentos prévios, mas a gente carrega com a gente as nossas virtudes que foram desenvolvidas nas outras existências. Então a gente também tem que confiar nisso. E aí, e a gente tem que entender, tá, mas o que eu vou saber? Como é que eu vou saber qual é a minha missão? Como é que eu vou saber qual é a minha expiação? Tudo isso se mostra muito claro quando a gente se conhece. Tudo isso se mostra muito claro quando a gente aprende a olhar para dentro de si e saber, essa é a minha inclinação que eu preciso combater. Esse é meu processo de aprendizado. Então, por isso que a gente precisa muito de terapeutas, né, Lu? Aí na vida, para além da religião, para além do conhecimento doutrinário, a gente também precisa só olhar para dentro, a gente precisa fazer reforma íntima. Porque senão a gente não melhora em nenhum sentido, não é nem só espiritual. Então, à medida que a gente avança no ganho de consciência, a gente também enxerga melhor, não o passado, mas o caminho pela frente, que é o que importa, gente. É o que importa, é o caminho pela frente. Então é isso, tá escrito lá no Livro dos Espíritos. As existências passadas, elas se revelam no caráter, nas aptidões, você sabe o que você é bom, o que você é ruim, e nas inclinações. Então, o que eu tendo a fazer em tal situação? É uma tendência boa? É uma tendência ruim? A gente também tem que aprender a fazer essa leitura. Alguém tem algum comentário Sinta-se sobre... beijada, abraçada e agarrada. É isso, né, gente? A gente já falou isso várias coisas. O que importa é o caminho pela frente. O que importa é o que a gente vai fazer daqui pra frente, entendendo, sem saber se eu fui faraó, sem saber se eu fui pessoa escravizada. Isso tudo foram existências que às vezes importam, mas que não é só sobre isso. E aí, eu quero propor uma dinâmica aqui para nós outros. Mas antes disso, eu vou encerrar aqui com o pessoal que está escutando a gente no podcast, no YouTube, porque essa parte ela é fechada para o nosso grupo do Círculo de Sabedoria Sagrada. Muito obrigada por escutarem a gente até então. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Vou encerrar a gravação agora.